capítulo 5. Tem dois textos na Bíblia que me chamam a atenção esta noite. Tem dois tipos de corrente que pode ser quebrada na nossa vida. A primeira corrente é desse jovem que está no livro de Marcos capítulo 5. E a segunda corrente foi o poder da oração que foi feita e aquela corrente se quebrou na vida de Pedro. Se você for pegar sobre quebra de corrente, a Bíblia só relata essas duas histórias, a qual eu vou trazer um pouquinho para que a amada igreja venha entender. Primeira corrente ser quebrada foi no mundo físico, a qual Jesus viu aquele homem acorrentado, e a segunda corrente foi no mundo espiritual, a qual o anjo desceu e levou Pedro quando ele estava preso ali, debaixo da autoridade do rei Herodes, e a corrente foram quebrada. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra: e chegaram ao outro lado do mar dos Gadarenos, e quando Jesus desembarcou, logo saiu ao seu encontro entre um sepulcro um homem possuído de um espírito imundo, o qual tinha sua morada entre os sepulcros, e ninguém podia prender com correntes, pois já havia prendido muitas vezes com grilhões e correntes, porém ele havia quebrado as correntes e troçaram em pedaços os grilhões, e ninguém tinha força para dominá-los. Poderia se assentar. Queridos ouvintes da palavra do Senhor, a minha tradução é um pouquinho diferente, mas deixa eu trazer esta noite o que Deus me fala. Aquele homem estava vivendo dentro de um cemitério. Aquele homem comia defunto, porque o que estava sobre ele era uma legião de demônios, e ninguém poderia deter aquele homem. Aquele homem foi prendido várias vezes. O que quer dizer, pastor, grilhões? Grilhões são aquelas correntes grossas, a qual ninguém poderia quebrar. Mas os demônios que estavam na vida daquele homem faziam ele destroçar, faziam ele quebrar aquela corrente. Deixa eu trazer miúdos para você entender. Aquele homem estava aprisionado entre as duas mãos e os seus dois pés, e a Bíblia vai dizer que ele quebrava com facilidade. Deixa eu te dizer, o inimigo da nossa vida às vezes tem nos prendido, e nós não enxergamos no mundo físico, mas no mundo espiritual. A Bíblia vai dizer que aquele homem estava preso fisicamente, mas quando ele comia os defuntos, ele ganhava força e quebrava as correntes, porque era sacrifício. E naquela época os homens não poderiam viver dentro do sepulcro, mas o demônio era tão usado e levava ele para o cemitério. Creio eu que ele tinha família, porém, aleluia, ele só vivia mais dentro do cemitério. Deixa eu te trazer miúdo para você entender. Tem pessoas que estão dentro da casa de Deus, mas está como sepulcro caiado, está morto espiritualmente, não ora, não medita, não busca, e a vida deste homem se torna um inferno no mundo espiritual. Deixa eu me falar isso para você entender. Aquele homem poderia muitas pessoas orar por ele, mas nada adiantava, porque o mal ele não sai sem jejum e sem oração. Porque a legião é de cerca de 5.000 a 12.000 demônios dentro de uma pessoa. Por isso que a Bíblia vai dizer que ele pediu para entrar na manada de porcos, porque ele não queria voltar para o inferno. Ele pediu autoridade a Jesus, autorização para entrar dentro dos porcos. O texto vai relatar isso. Mas o que me chamou a atenção é que aquele homem, no mundo físico, ele tinha uma força como minha e sua, mas quando o demônio entrava nele, triplicava a sua força. E no mundo espiritual que nós estamos vivendo, uma batalha espiritual, porque eu sempre digo, a palavra todos os dias nos confronta. Se eu e você não estamos sendo confrontados na palavra, algo de errado está dentro de nós. Nós não incomodamos ninguém. O inimigo não fica lá encostado em você. Mas quando você incomoda, o inimigo diz: eu não
eu não posso com ela. Porque o anjo do Senhor, ele anda ao nosso redor. O demônio, a Bíblia diz que o anjo anda ao nosso redor e o demônio anda ao nosso derredor. Porque ele não pode tocar naquele que está guardado por Deus. Aquele homem não tinha proteção do Espírito Santo. Aquele homem não tinha vida com Deus. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele disse: o que é que tu, homem do Deus Altíssimo, quer comigo? O demônio conhece quem é de Deus e quem não é de Deus. O demônio sabe quem tem, se você é livre e se você não é livre. O demônio, você sabia, perdão de falar, tem crente que tem medo de demônio. O demônio vai achar, ele se esconde, porque não tem vida com Deus. E aquele homem falou: o que queres comigo? Homem do Deus ao vivo, do Deus Altíssimo, permita-me entrar dentro dos porcos. Porque ele pediu entrar dentro dos porcos? Porque o porco anda é sujo. Os porcos simbolizam pessoas que não têm vida com Deus. Aqueles porcos significavam pessoas que não tinham vida com Deus. Então o demônio sabia: os porcos é pouco, queria entrar dentro dos porcos até cair da ribanceira abaixo. Eu dizendo esse texto, eu estava dizendo: Deus, o que o Senhor quer falar comigo nesse texto? Existem dois tipos de corrente. A primeira corrente, eu já falei, que é no mundo físico, porque Jesus foi lá e quebrou o que estava acorrentando aquele homem. Mas o segundo corrente foi o anjo do Senhor que desceu para livrar Pedro. Se encontra no livro de Atos, capítulo 12. A Bíblia vai dizer, aleluia, que Pedro estava sendo prisionado. Era época de Páscoa. E naquela época Herodes ia matar Pedro diante do povo. Mas a Bíblia vai dizer que o povo estava orando. Perdoe falar. Círculo de oração. Muitas pessoas não querem mais ir para o círculo de oração. Hoje em dia perderam a essência do círculo de oração. Antigamente o círculo de oração pegava fogo, as pessoas oravam, clamavam, as pessoas buscavam, as pessoas diziam: eu quero talvez o meu salvo, eu quero ler a minha salva. Mas hoje em dia é poucos contaram de Deus que quer fazer a diferença. Hoje o círculo de oração é uma luta. Hoje em dia culto de doutrina é contado, que quer aprender, que não quer aprender. Mas eu estou dizendo que Deus está mandando falar. Tem pessoa que precisa ficar pela porta. Quer ver se eu vou meia sala? Vim para o ciclo de oração. Quer ver se eu vou meia liberta? Vim para a doutrina. Mas hoje em dia ninguém quer aprender a palavra de Deus. As pessoas estão lá no braço cruzado, dizendo que Deus vai libertar, vai salvar, vai transformar. Se você não fazer sua parte, Deus também não vai fazer a dele. Desse jeito. Ele só vai fazer se você der o primeiro passo. Você não pode aceitar a situação que você está vivendo. Sabe por que Pedro estava preso? Mas quando Pedro foi solto, sabe por quê? Porque a igreja estava em constante oração. A igreja estava intercedendo. Nós estamos aqui, mas Pedro estava lá salvo. Aleluia. Pedro estava lá guardado, sabe como? Deixa eu te explicar. A oração do justo surge muito dos seus efeitos. Está escrito no livro de Tiago. E a Bíblia vai dizer que o povo estava reunido. Pedro estava guardado por 16 soldados ao lado de Pedro, e Pedro acorrentado entre os pés e a mão. Ele não podia se mexer. Mas uma coisa que Pedro falou: sabe de uma? Eu vou dormir. Ele sabia que ele ia morrer no dia seguinte, mas ele não estava nem preocupado. Vou dormir. E o povo orando: Deus, visita Pedro. Vai lá, Pedro. Creio, eu não está escrito na Bíblia não. Creio, vai lá, Pedro, visita ele agora, Deus. Aí ele falou: peraí, vou mandar um anjo lá. O anjo entrou pela porta da frente. Labastou, manás, sério. A Bíblia vai dizer que o anjo entrou e o soldado estava lá junto de Pedro. E Pedro aqui: tô nem aí, vou dormir. O anjo entrou e ninguém viu. O anjo falou: Pedro, pega a sua capa, posta seu celular e vem, Pedro. A Bíblia vai dizer que Pedro entrou pela porta da frente e saiu pela porta da frente. Assim é o meu entrou milagre. Muda mais velha está dizendo: meu filho, eu estou entrando, eu estou abrindo porta, eu estou quebrando as correntes, cadeia para você passar, mas você não está entendendo. O hoje ele te visita toda a noite dizendo: eu estou contigo.
batendo na porta. E a menina ficou assustada porque viu Pedro. Ei, Pedro está lá embaixo. O povo tudo assustado. Menina, você está falando o quê? Pedro está lá embaixo, venha ver. Aí quando ela viu, o povo acreditou que a oração, ela quebra qualquer corrente. A oração quebra qualquer corrente. Eu não sei qual é a camponeira que você se encontra. Deus, ele entra na camponeira, te tira de lá com mão forte, e te exalta, e te levanta. Mas muitas vezes, me perdoe falar, tem pessoa que está encostada esperando Deus quebrar a corrente. Deus só vai quebrar a corrente se você der o primeiro passo. Qual foi o primeiro passo, pastor? Foi a oração. Deus, ele liberta. Deus, ele transforma. Eu não sei como uma pessoa fica acomodada dizendo Deus salva a minha família. Mas se você não tomar uma atitude, nada vai adiantar. Se você não tomar, aleluia, você já não está conformado com essa situação. Deus, ele não vai mudar. Você tem que mudar a sua atitude. Qual é a sua atitude, pastor? A partir de hoje, orar, pedir a Deus, Deus, vai lá onde ele está, arranca ele no mundo da cachaça, no mundo das drogas, tira aquele homem da prostituição, tira aquela mulher da prostituição, tira aquele jovem que está descendo a sepultura, porque hoje em dia o que está descendo a sepultura é mais jovem, porque falta de vigilância dos pais e da mãe muitas das vezes. Mãe fica amaldiçoando o filho, mãe fica amaldiçoando as suas filhas, e acontece o quê? O diabo pega aquilo no mundo espiritual, se torna uma corrente, e a pessoa não se liberta nunca, porque o que nós falamos tem poder de dar a vida e de tirar a vida. Ou você dá a sua vida para o seu filho, ou você mata o seu filho espiritualmente. Cuidado com o que você fala. Eu sempre digo, o que você fala, às vezes não pode voltar mais. Já falou, já foi. No mundo espiritual acontece. Tem pessoas que é assim, meu filho vai virar um traficante, aí acaba virando. Minha filha vai virar uma prostituta, acaba virando. Porque a sua palavra cria uma corrente no mundo espiritual. Eu não sei como aconteceu na vida desse jovem gadareno. A Bíblia vai dizer que ele ficava em sepulcro. Por que eu estou voltando um pouquinho na história para você entender? Porque tem corrente que só sai se Jesus estiver no meio. Se Jesus chegar até você e se encontrar com você, a corrente cai. Mas se você não chamar a atenção de Jesus como aquele jovem, que quando veio ao encontro dele, disse, o que tenho eu contigo, homem de Deus Altíssimo. Ele sabia com quem ele estava mexendo. Ele sabia que com Jesus ele não podia. Por isso, tem pessoas que às vezes não suportam, aleluia, deixa eu te dizer, a verdade, porque a verdade nos confronta, a verdade nos coloca a ponto de faca, e às vezes, as pessoas ficam dizendo, eu estou certo, fulano está errado, aí Deus está dizendo, não é? Pera aí, eu vou criar um bloqueio no mundo espiritual para você entender que às vezes a vontade de Deus é melhor do que a nossa vontade. A permissão de Deus na minha vida e na tua vida acontece, sabe por quê? Porque Deus quer saber onde está a tua fé. Está nele mesmo ou está naquilo que você confia? Meu Deus! Abri parênteses para você entender. Tem pessoas que precisam entender primeiro para depois ensinar. Eu sempre digo, quem não está apto para aprender, não está apto para ensinar ninguém, porque não tem vida com Deus, não tem relacionamento com Deus. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Deus, ele quer um encontro verdadeiro com você, porque a corrente que ele quer quebrar na sua vida pode ser uma maldição que foi lançada no antepassado na tua vida e você não sabe. Aquele jovem, eu acho que ele recebeu alguma maldição na vida dele. Mas quando Jesus teve um encontro com ele, a maldição foi quebrada. Deus, ele quer quebrar a corrente nesta noite. Qual é a corrente que você está pedindo para Deus quebrar na tua vida? Eu não sei qual é a corrente. Às vezes a corrente da intimidade que você não está tendo com Deus, porque muitas das vezes nós estamos bem por fora, mas por dentro que nos conhece é Deus. Tem gente que está bem por fora, mas o coração está chorando. Tem gente que está dando risada, mas a tristeza está no coração ainda. E Deus está quebrando corrente nesta noite.
Deus está dizendo que Ele quer restaurar primeiro você, para depois restaurar aquele que está do teu lado. Porque nem todo mundo que está do nosso lado tem a mesma estrutura que eu e você tem. Deus primeiro Ele mexe com o nosso coração. Você sabia que tudo que desce para o coração para sair é difícil? É verdade. Uma mágoa para sair do coração é difícil? Quantas pessoas estão no nosso meio, essa corrente que está no nosso coração de mágoa nunca sai? Porque nós fomos feridos no passado. Ou quem te feriu no passado? Eu não suporto ciclano, não suporto fulana, porque o que ela me fez no passado até hoje não saiu. Aí Deus está dizendo, minha filha, hoje você tem que quebrar essa corrente. Vai liberar perdão, vai dizer, mesmo que você diga que esteja certa, ou você está certo, vai lá pedir perdão, libera o perdão, porque quando Jesus voltar, essa corrente que está na sua vida, ela continuar, infelizmente você não vai subir. Que pegar que Jesus está voltando. Muitas pessoas têm medo de dizer, Jesus está voltando. Hoje em dia está um tal de receba isso, receba aquilo, receba, mas a gente não sabe o que está recebendo. No mundo espiritual, hoje em dia, receba a chave do carro, receba isso, receba aquilo. E a maldição ainda continuando na nossa vida. Deixa eu me parecer. Sabe que muitas pessoas estão saindo do evangelho hoje em dia? Por causa de profecia que não se cumpre. Tem gente que está ferida até hoje por causa de profecia. Cuidado com as profecias que você recebe. Eu creio que aquele jovem Graceta recebeu tanta profecia, não está escrito na Bíblia, não, hoje em dia pura minha. Graceta recebeu tanta profecia que vai acontecer, vai passar aquilo, você vai ter muito dinheiro, vai ter fama, vai ter carro, vai ter isso, vai ter aquilo. E às vezes a maldição, às vezes a maldição pode virar bênção, ou a bênção pode virar maldição na vida de uma pessoa. O Deus que te dá é o mesmo Deus que tira. Aí você fica perguntando, Deus me deu depois Deus tomou. Porque Deus Ele quer ver a sinceridade do teu coração. Hoje em dia tem muitas pessoas fingindo ser sinceras diante de Deus. A razão tomou conta da vontade dela. Esse jovem aqui falou, Deus, permita. O próprio Deus falou, permita entrar nos porcos. Quando aquele homem pôs de perto, ele queria seguir Jesus, Jesus falou, epa, vai para a tua família. Vai lá, mostra lá o que eu transformei a tua vida, vai lá e diga para a tua família que eu estou transformando a sua vida hoje. Porque a palavra de Jesus só foi dar a ordem para os demônios sair e ele ser livre daquela corrente no mundo espiritual. Tem pessoas que precisam ser livres de qualquer corrente. As pessoas estão vivendo, sabe de quê? De oba-oba, conto de cauchinha. Receba isso em troca de alguma coisa. E Deus está dizendo, eu não te chamei para te dar nada não. Eu te chamei para você ser livre. É ser livre. Jesus não teve nem onde a sua cabeça inclinar. E as pessoas estão dizendo a ele, eu quero isso, eu quero aquilo. Ele diz, meu filho, eu não vou te dar agora não, sabe por quê? Primeiro tem que quebrar a corrente no passado. Deus só dá libertação completa na nossa vida, igreja. Quando nós deixamos o passado morrer no passado. Tem gente pegando o passado e trazendo para o presente. Desde de contar a vitória, ficar contando fracasso dentro da igreja. Porque antigamente eu era assim, assado, eu digo, pai, e você é o que agora? O que você era no passado, morreu no passado. Deus quer saber o que Ele está fazendo hoje na tua vida. Deus transformou a vida daquele jovem. Assim foi Pedro quando estava aprisionado, a igreja orando, a igreja intercedendo. Você acha que a igreja desistiu de Pedro? Não, a igreja continuou orando. A igreja precisa orar mais, porque o que há de vir para o Brasil é algo pior que você não sabe. É tanta doença que está surgindo, e se eu e você não orarmos, pode invadir não só a Bahia, mas o Brasil todo. E a igreja aqui que está em oração, dizendo, Deus, afasta desse jovem, o maldito da droga, a cachaça, a idolatria, que sempre existe no Brasil. E tem pessoas que precisam, porque antes quando eu era da igreja tal, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu disse, meu filho, eu tirei porque eu quero te dar algo melhor e você não está entendendo. Às vezes Deus está preparando algo melhor e você não está entendendo porque Deus está preparando algo melhor. Essa luta, eu sempre digo, a luta ela tem o início, o meio e o fim. Essa luta nunca vai durar a vida toda.
ela sempre tem um começo, tem um meio e tem um fim. E no fim Deus ele te dá a vitória. Mas se você passar pela luta, tem gente que precisa passar pela luta primeiro. Aí quando vem uma lutinha, vou largar o evangelho, vou sair daquela igreja, vou largar aquele pastor lá, se acabando sozinho. Ei, ministério não é só pastor não, ministério é um grupo reunido em nome de Jesus para fazer a diferença. Pastor não faz nada sozinho, se não tiver ninguém ao lado dele, ele não anda. Eu sempre entendi isso. Eu aprendi que pastor é estar lado a lado com ovelha, unido em um só propósito. Se não tiver propósito, nada vai acontecer. Sabe por quê? Eu sempre digo, tem gente que não é a favor do teu ministério, é sempre contra o teu ministério, nunca vai estar do teu lado. Tem pessoas que dizem que te ama, mas por trás é outra coisa. Eu vou falar aqui, tem gente que não torce nem pelo teu ministério. Tem gente que vira as costas para você quando você está no buraco. É forte, Deus. Quando você cai no buraco, as pessoas, passa de longe, mas Pedro não. O povo estava clamando por Pedro quando Pedro estava preso. A gente precisa aprender a adotar alguém em oração, não importa onde ela deixa, é o patamar que ela se encontra. É adotar alguém em oração. Glória a Deus. Ninguém caminha só. Deus sempre levanta alguém para levantar aquele que está caído. Ninguém vai fazer você caminhar sozinho. Tem gente que não torce pelo seu ministério, mas diz assim, aquela mulher, aquele homem ainda está de pé. Sabe por quê? Porque tem alguém orando por você. Se você está de pé hoje, é porque alguém está pagando preço por você. Não importa, não precisa saber o teu nome. Às vezes você não oculta, não esconde, a pessoa diz, vai lá, visita aquela pastora que eu não sei nem o nome. Eu vou lá, eu vou mandar um anjo lá para confortar aquele que está caído. Deixa eu te dizer uma coisa. Ei, vocês só estão de pé porque tem alguém orando por nós. Às vezes não precisa ninguém saber o nome de ninguém. Só basta dizer assim, vai lá no apóstolo Renato, vai lá, meu pai, visita ele onde ele estiver. Vai lá onde ele estiver agora. Se ele estiver caído, levanta ele. Aí ele está dizendo, eu vou mandar um anjo lá agora. Eu vou mandar um anjo lá dizer, levanta, que ainda estou contigo. Deus sempre levanta alguém para orar por nós. A igreja, ela não está só, ela sempre tem alguém. Tem igreja aí que diz assim, não vou me unir com ele não. Sabe por quê? Porque virou uma disputa. Ei, o reino é um só. Não existe vários reinos. O reino é um só. A gente vai para o mesmo lugar. A gente está lutando pela nossa salvação para ir para o mesmo lugar. Aí tem pessoa, eu não vou me unir a fulano, não vou me unir a ciclano, não vou com a cara daquele apóstolo, não vou com a cara daquela pastora. Aí Deus está dizendo, meu filho, mas no céu você não vai subir. Não vai subir, sabe por quê? Porque o Deus ele não habita em reino subdividido. Deus ele só habita no mesmo reino. Deus está dizendo, eu estou unindo o reino para subir para a glória, mas não para dividir reino nenhum. Hoje em dia, estamos precisando aprender a quebrar esse enigma de dentro das igrejas. Temos que se levantar contra essa situação. Nós temos que clamar orar um pelos outros, para que nós venhamos ser sarados. Olha aí, Jesus. Precisamos orar, porque diz que eu sou sarado e não oro por ninguém. Como eu estou sarado? Como que eu estou liberto, estou livre, se eu não oro por ninguém? Não me uno a ninguém, não falo com ninguém, vira a cara quando eu passo pelo irmão, vira a cara e diz, estou nem aí. Eu da igreja tal, sou de outra igreja, estou nem aí para ele, Quantas pessoas têm que quebrar o orgulho, a prepotência, o reino é um só. Sabe por que Deus ele se agradou da oração daquele povo para libertar Pedro? Porque o povo estava sempre clamando em um propósito só, de ver Pedro livre. Porque Pedro ia ser apresentado para ser morto no domingo, mas Deus ele libertou logo. Ei, Deus ele vai fazer assim na minha e na tua vida. Deus ele vai quebrar essa corrente. Essa corrente que o diabo está tentando armar para você cair no laço, você se perder, deixa dizer, eu estou quebrando hoje, eu estou enviando anjo lá. Eu estou enviando anjo lá. E quando Deus manda o anjo, ele manda o anjo, aleluia, o anjo de milha. Aquela corrente está sendo despedaçada hoje pela autoridade que é no nome de Jesus. A
Tem uma missão para você. Desce lá, aonde Pedro está agora, e quebra aquela corrente. Eu creio que quando você agora mesmo, Deus, eu vou secar todos os teus inimigos. Os anjos desceu e o inimigo estava cego, porque Pedro estava dormindo. Aí eu me pergunto, aqueles olham, como é que Pedro saiu? Não está escrito na Bíblia não, mas os olhos ficavam olhando para o outro. Quem pode que despedaçou a corrente que Pedro estava preso? É forte, Deus. Eu creio que ele estava dizendo assim, rapaz, aconteceu algo aqui que a gente não viu. A gente entrou num sono profundo, assim o meu e teu inimigo vai picar com sono, e Deus vai encalar e vai dizer assim, o teu inimigo está cego. O teu inimigo está cego nesta noite. E Deus está dizendo, estou enviando um anjo lá. Eu não sei qual é a corrente no mundo espiritual que você está aprisionado. Mas Deus está dizendo, eu estou quebrando hoje. Eu estou mandando um anjo lá com a espada, dizendo assim, sai meu filho, pega a tua capa, pega a tua sandália e vem, porque eu ainda tenho uma grande obra na tua vida para você fazer. Ei Pedro, a tua morte não é agora não, porque o seu dia não chegou. O seu dia ainda não chegou, Pedro. Vai lá e faz a obra. Tem crente precisando fazer a obra ainda. E fica com o braço cruzado. Se o pastor não for, também não vou. Se ele não fizer, também não faço. Se ele não evangelizar, também não evangelizo. Se ele não for para o ciclo de oração, também não vou. Se ele não for para o culto de adoração, também não vou. Deixa eu te dizer uma coisa. O culto é para Deus, não é para o pastor. Tem gente querendo fazer culto dele. Aí só vai para o culto dele. Mas no culto do pastor ninguém vem. Se o pastor botar um propósito, poxa pastor, esse propósito de novo. Sempre poder chamar não falar isso. É forte, Jesus. Ô pastor, tá com essa oração demais? A gente já ora em casa. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem um tal de crente agora que quer congregar em casa. Só Jesus. É culto lá em casa. O culto agora em casa. Não preciso ir para a igreja não, porque o culto aqui na minha casa. Aí deixa eu dizer, meu filho, a Bíblia vai dizer congregai-vos. A Bíblia não vai dizer que é para congregar em casa. Congregai-vos. Quando está em congregação, indo no mesmo lugar. Aí fica com a gente, vou congregar em casa. O apóstolo não está vendo, mas vou fazer meu grupinho aqui. Mas tem gente que é assim. Vou fazer meu grupinho aqui. Quando o apóstolo ver, o meu grupo já está pronto. Ei, rebeldes, não entrará no reino dos céus. Se estiver debaixo de maldição, como muitos estão por aí, não vai subir para o céu. Então, fique debaixo da cobertura do seu líder. Se Deus colocou você debaixo de uma liderança, fica debaixo da liderança. Tem gente que não quer ficar debaixo da liderança. E essa corrente não vai ser quebrada na sua vida se você estiver debaixo de maldição. Mas pastor, o que o senhor está falando nesta noite? Porque aquele jovem era rebelde. Eu creio que aquele jovem não obedecia a sua família. Aquele jovem queria viver como se ele quisesse viver com o seu próprio nariz. Como hoje em dia muitos jovens querem viver do seu próprio nariz. Eu faço o que eu quero. Meu pai e minha mãe não mandam em mim. Eu faço o que eu quero. Aí Deus está dizendo, não é? Você faz o que você quer, então eu vou permitir a maldição entrar na tua vida. Aí é tudo que a pessoa faz, está errado. Eu tenho que voltar depressa para a presença de Deus. Aí Deus está vendo aí? Lembra do jovem? Aleluia. Aquele jovem, o jovem pedia sua herança ao seu pai. Ele gastou tudo, perdeu toda a sua herança. Depois ele se lembrou de quem? Do seu pai. Eu estou aqui comendo bolota de porco. O jovem ali, ó, o filho pródigo ali, ó, ficou ali comendo bolota de porcos. Ele se lembrou de quem? Do seu pai. O pai que ele estava se lembrando significava Deus. O filho, como é rebelde, ele se afasta dos caminhos do Senhor, ele quebra a cara e depois ele quer voltar para onde? Na presença do pai. Aí ele disse, ai, pai, não sou digno de ser chamado de filho. Eu não sou mais rico porque eu peguei contra os céus e contra o meu pai. Aí Deus falou assim, aí o pai falou assim, filho, o que é meu é seu.
Você nunca vai ser deixado de ser meu filho. O meu filho estava morto, mas hoje reviveu. Foi encontrado. Deus está dizendo assim: você pode até estar perdido neste mundo, mas Deus está dizendo assim: eu ainda te encontro. Mesmo que você diga que esteja uma corrente no mundo espiritual te aprisionando, às vezes você dá um passo para frente, desce para trás e diz: meu filho, dá o primeiro passo, abre o coração nesta noite, o que eu quero fazer, o que ninguém pode fazer na tua vida. Deus, ele fala aquilo que ninguém pode fazer, eu não posso fazer, os pastores não podem fazer, mas quem pode fazer é Deus. Não espere nada de pastor e nem da pastora nem do apóstolo. Espere a vida mediante a tua fé.